Bom, gente, tudo bem? Mais uma aulinha. Eu quero, nessa aulinha, começar a ler o Descartes, tá? E vamos começar a ler pelo começo mesmo das meditações. Claro que a gente poderia ler o discurso do método, claro que a gente deveria ler as regras para a direção do espírito, que são um livro interessantíssimo, que ajuda muito a compreender o Descartes, né? Mas, como é um curso de graduação, como o nosso tempo é limitado, como não dá para ler tudo, né? A gente vai ler a obra principal, que são as meditações. Quem é meu aluno sabe que qualquer curso de filosofia teria que ler as meditações no primeiro ano, né? Qualquer aluno deveria ter essa experiência no primeiro ano, porque as meditações são um texto absolutamente sedutor, né? E fundamental na história da filosofia. Infelizmente, aqui a gente nem sempre tem essa oportunidade, né? Na Unicentro, mas em geral, a maior parte das universidades, no primeiro ano, você acaba lendo pelo menos o discurso e geralmente as meditações também, né? Tem todas aquelas coisas famosas que aparecem no Descartes, né? O eu penso, eu existo, a dúvida metódica, né? O gênio enganador, enfim, todas aquelas teorias, né, que são tipicamente associadas com Descartes, elas aparecem aí nas meditações, né? Que vejam só, é um livro que tem uma forma sui generis, a forma de meditação, justamente, né? Não é um tratado, não é um discurso, como o discurso do método, não é um tratado como, por exemplo, os princípios de filosofia ou sobre o homem eram tratados, né? Ele tem uma forma diferente, são 6 dias, 6 jornadas, né? Enfim, 6 momentos diferentes, né? Enfim, e o discurso do método também tem 6 partes, tem uma clara, um claro paralelismo lá, né? Embora assim, a parte, digamos, autobiográfica seja menos presente nas meditações, é possível estabelecer um certo paralelo entre esses dois textos, né? Que correspondem a preocupações comuns. Agora, nas edições que a gente tem disponíveis, principalmente em PDF, né? Às vezes as meditações costumam começar lá a primeira meditação, né? Porque a gente começa a ler e deixam de lado algumas coisas interessantes que eu justamente quero ler hoje brevemente com vocês, tá? Que é o resumo das meditações, que é uma boa introdução para a gente saber do que vai se falar, né? Para vocês terem uma ideia de qual é o plano das meditações. E a carta aos senhores deão e doutores da Sagrada Faculdade de Filosofia de Paris, porque ela mostra bastante um tema que eu insisto com vocês, que é o fato de que as relações entre ciência ou filosofia e religião, entre a igreja e a universidade, entre os pesquisadores laicos e, enfim, a doutrina católica ou protestante, dependendo do lugar onde você está, né? É muito mais complicada, sutil, cheia de idas e vindas do que a gente costuma achar, né? Os modernos têm sido apresentados como grandes campeões da razão contra a igreja, né? Isso é uma projeção que a gente faz também de uma certa visão do iluminismo, né? A gente concebe o iluminismo como sendo isso, né? Talvez se aplique um pouco mais ao iluminismo francês, mas certamente não é preciso se a gente está falando do iluminismo alemão ou britânico ou escocês, né? Enfim, mas isso é você projetar coisas que acontecem depois naquele período, né? Nesse primeiro período da filosofia moderna, isso que se chama de Early Modern Philosophy, né? Que é o Hobbes, Galileu, Bacon, Spinoza, né? Até mais ou menos metade do século XVIII, até o Kant, né? Assim, um pouco antes, né? Esse período é marcado por uma certa tensão, sim, mas também normalmente uma tensão que é mediada ou resolvida pela conciliação, né? Pelos panos quentes, pelo deixar disso, né? Entre aspas, né? Mas só em casos excepcionais a gente vê de fato esse choque, né? A maior parte dos filósofos tende a tentar mostrar que aquilo que eles estão defendendo é totalmente compatível com as crenças da Igreja Católica, e a Igreja Católica, em geral, não costuma arranjar tanta briga assim com os filósofos, mesmo, inclusive, quando eles são, por exemplo, os padres dentro da Igreja, né? Assim, Mersenne, Malebranche, padres, né? Barclay, bispo, né?
Mesmo, enfim, essa ideia, né, de um conflito não é bem o que existe. E no caso do Descartes, o Descartes, eu sempre uso, perdoem a expressão, tá? Eu sempre digo que o Descartes era um bundão, né? Porque o Descartes não publica um monte de texto, vive fugindo da França, indo procurar tranquilidade lá na Holanda, ninguém enche o saco dele, né? Porque ele quer sossego, ele é o Tim Maia da filosofia, né? Eu quero sossego, não quero briga. E quando ele publica, quando ele apresenta as suas obras, né? O tom é muito mais respeitoso, digamos assim, quase suplicante às vezes, né? Por favor, leiam o que eu estou escrevendo, porque isso não vai contra aquilo que vocês acreditam, né? Do que a gente pode conceber, né? Ah, o cartesianismo, o cartesiano que defende a razão, né? As coisas são, quando a gente lê os textos, a filosofia é muito mais rica e interessante do que essas simplificações nos dizem, né? Eu quero, então, primeiro, antes de começar, né? Veja o título das meditações, né? Aqui, vamos ver se aparece aí um pouquinho para vocês. Meditações concernentes à primeira filosofia, ela que eu estou indo ao contrário, né? A filosofia, a primeira filosofia, agora eu tenho que continuar a ler direito, nas quais a existência de Deus e a distinção real entre alma e corpo do homem são demonstradas, tá? Então, a gente chama isso de meditações metafísicas, mas o título completo do livro é esse, né? Por razões de marketing, fica chato chamar isso tudo, né? Vejam, são então meditações concernentes à metafísica, que dizem respeito à metafísica, né? Elas não são a metafísica, a totalidade da metafísica. Descartes não pretende apresentar aqui a sua metafísica, né, como um sistema fechado, né? A maior parte dos filósofos tende a considerar que Descartes é um filósofo sistemático. Toda a leitura estruturalista, né, de Guerrero, por exemplo, considera Descartes como um bloco monolítico sem fissuras, né? Outros autores franceses de uma geração anterior, como, por exemplo, o Octave Merlin, né? Ele escreve um livro que se chama O Sistema de Descartes. O João Latour tem um ótimo livro que se chama O Racionalismo de Descartes. Todos os autores concebem Descartes como tendo um sistema metafísico, inclusive, né? É um tanto quanto... A gente pode questionar isso de vários jeitos diferentes, mas, bom, ele parece ter, de fato, uma filosofia bastante completa, sistemática, e que abrange a maior parte das áreas da filosofia, né? Um dos grandes ausentes é a ética, né? Embora haja as regras de moral provisória, embora o pessoal se esforce em tirar leite de pedra, né? Não tem uma ética, né, substancial em Descartes. Dá para tirar alguma coisa, mas é um esforço, né? Então, elas são consideradas a primeira filosofia. Vejam que o vocabulário aqui é totalmente escolar, escolástico, né? Não fala de metafísica, fala de primeira filosofia, que é o termo do Aristóteles lá na metafísica, né? A Proté Filosofé, enfim, primeira filosofia, teologia, saber supremo, são termos que aparecem lá, e todos eles se referem ao que a gente chama os modernos chamam de metafísica. Nessas meditações, vão acontecer duas coisas. Provar a existência de Deus e depois a distinção real, o termo real que é importante, ver que esses termos que são herdados da escolástica do Descartes adquirem um novo contorno técnico que permite entender o que ele está querendo dizer, né? Entre a alma e o corpo do homem são demonstradas, tá? Bom, mas eu quero ler para vocês alguns trechos, pelo menos, da carta aos senhores deão e doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha, eu achei em PDF a projetar só um texto que está todo truncado, ruim, mas eu vou lendo, então vocês conseguem acompanhar. Deixa eu achar ele aqui. Vamos share screen. Cadê o share screen? Ok. Esse aqui, os pensadores. Ok. Então agora vocês estão me vendo, estão vendo aí os pensadores, tá? Aos senhores deão é o reitor, né, o dean em inglês, né, até hoje em faculdades, os colleges e as universidades inglesas têm o dean, né, deão é o reitor e doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris, né. No começo da Idade Moderna, final da Idade Média, né, a oferta de disciplinas na universidade não era das mais variadas, né, você podia escolher teologia, filosofia, direito, algumas medicina, né, acho que não muito mais que isso, né? Bom, a teologia era uma das formações, né? Senhores, né? E vejam como ele está falando para o establishment científico, digamos assim, filosófico da época,
que é o establishment religioso, né? A faculdade de teologia em Paris, né? A razão que me leva a apresentar-vos esta obra é tão justa e, quando conhecerdes seu desígnio, estou certo de que tereis também o também justo desígnio de tomá-la sob vossa proteção, que penso nada melhor poder fazer para tornar de algum modo recomendável aos vossos olhos do que dizer-vos, em poucas palavras, o que me propus nelas. Olha, vocês, depois de lerem isso, vão ver que vocês têm que adotar os meus livros, né? Porque ele quer que os livros dele sejam adotados como textos de ensino na universidade, sejam pelo menos considerados para isso, né? Então, ele está querendo que essas pessoas leiam e gostem do livro, né? E aqui ele vai, então, se esforçar para dizer, olha, não tem nada de conflituoso aqui, né? Sempre estimei que essas duas questões, de Deus e da alma, eram as principais entre as que devem ser demonstradas mais pelas razões da filosofia que da teologia, tá? Vejam, é uma provocação, é uma coisa forte, né? Se ele não for moderar isso de vários jeitos depois, né? Por quê? Por que será que, então, as coisas tão centrais sobre a doutrina católica, a existência de Deus e a natureza da alma humana, sua imortalidade, simplicidade, assim por diante, têm que ser demonstradas pela filosofia e não pela teologia, né? Pois, embora não seja suficiente a nós outros que somos fiéis acreditar pela fé que há um Deus e que a alma humana não morre com o corpo, certamente não parece possível poder jamais persuadir os infiéis de religião alguma, nem mesmo de qualquer virtude moral, se primeiramente não se lhes provarem essas duas coisas pela razão natural. Coisa bastante razoável. Olha, se eu tenho, então, a gente acredita nisso, porque a gente acredita na revelação cristã, nós somos criados nisso, nós sabemos que a Bíblia é verdadeira, mas se eu tentar provar para um, digamos, muçulmano, né, um infiel, um gentio, que Deus existe e a alma humana é imortal porque a Bíblia é verdadeira, obviamente esse não é um bom argumento, porque ele não aceita a Bíblia como autoridade. Na medida em que se propõe muitas vezes nessa vida maiores recompensas aos vícios do que a virtude, poucas pessoas prefeririam o justo ao útil, se não fossem retidas pelo temor de Deus ou pela expectativa de outra vida, né? E vejam aqui como ele está sendo um pragmático, né? A gente tem que acreditar. Uma das boas razões para a gente fazer as pessoas acreditarem em Deus é para que elas não se comportem mal, né? Porque, né? O mito do anel de giz lá da República, se as pessoas não tiverem nenhum medo de observação moral, de uma régua moral superior, elas vão fazer o que quiserem. Provavelmente não é verdade, né? Mas, enfim, é o argumento do Descartes. E embora seja absolutamente verdadeiro de que é preciso acreditar que há um Deus, porque isso é assim ensinado nas Santas Escrituras, e de outro lado, que é preciso acreditar nas Santas Escrituras porque elas vêm de Deus, e isso porque sendo a fé é um dom de Deus, aquele mesmo que dá a graça para fazer crer nas outras coisas, pode também dá-la para fazer-nos crer que ele existe, não poderíamos, todavia, propor isso aos infiéis, né? Que poderiam imaginar que cometeríamos nisto o erro que os lógicos chamam de círculo. Um círculo vicioso, uma petição de princípio, quando você coloca como premissa aquilo que você pretende provar e apresenta a sua prova como se ela fosse diferente da sua premissa, né? Você diz, olha, Deus existe, a alma é imortal, e eu sei disso porque a Bíblia diz, e a Bíblia é verdadeira porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus existe, vocês estão vendo que tem uma circularidade. E, na verdade, cuidei que vós outros, senhores, como todos os teólogos, não somente assegurais que a existência de Deus pode ser provada pela razão natural, mas também que se infere da Santa Escritura que o seu conhecimento é muito mais claro do que o que se tem de muitas coisas criadas e que, com efeito, esse conhecimento é tão fácil que os que não possuem são culpados, tá? Vamos dar uma... Deixa eu dar uma pulada aqui, deixa eu dar uma pausinha para pular. Opa, não pausei. Não, tudo bem. Vamos pular aqui, vamos para frente. Então ele fala, né, que é muito importante a gente ter
convencer os infiéis pelas razões, pela razão, porque a razão é comum a todos, né? Então, por exemplo, um muçulmano ou um judeu pode muito bem chegar a acreditar na verdade da fé cristã simplesmente pela razão, porque ela é verdadeira e a razão nos conduz à verdade, né? Do que pela autoridade da Bíblia. Agora vamos ver como é que ele vai, então, colocar aí algumas coisas interessantes. Ora, trabalhei o melhor que pude para encerrar nesse tratado tudo que disso se pode dizer. Tá? Tá aqui, estão vendo, né? Aqui embaixo. Não que eu tenha acumulado aqui todas as diversas razões que poderiam servir de prova ao nosso tema, né? Ele vai apresentar basicamente uma questão da prova ontológica. Vamos pular, não tem problema. Vamos continuar. Todavia, quaisquer que sejam a evidência e a certeza que encontro em minhas razões, não me posso persuadir que todo mundo seja capaz de entendê-las. Mas, e vejam aqui como aparece o que importa para Descartes, o que é fundamental para Descartes. Mas, assim como na geometria, há muitas delas que nos foram deixadas por Arquimedes, por Apolônio, por Papo e por muitos outros, que são acolhidas por todo mundo como muito certas e muito evidentes. Por quê? Porque elas nada contêm que, considerado separadamente, não seja muito fácil de conhecer, e porque não há momento algum em que as consequências não se adaptem e não convenham muito bem aos antecedentes. Não obstante, por serem um pouco longas e por exigirem o espírito inteiro, não são compreendidas e entendidas senão por pouquíssimas pessoas. Agora, considerem, diante do mero apelo à autoridade da Escritura, considerem, diante do mero apelo ao senso comum, por exemplo, o que acontece na geometria. A geometria permanece a mesma e ela é passada de geração em geração, desde Arquimedes, Apolônio e Papos, né? Lá séculos na Grécia, antes de Cristo, né? Até hoje. Por que a gente compartilha a mesma geometria? Porque na geometria, a gente parte de verdades que são evidentes e compartilhadas por todos, parte de axiomas. Porque na geometria nós sabemos de modo claro e distinto o significado dos termos que a gente está utilizando. Ponto aquilo que não tem partes, né? Uma reta, uma linha, um conjunto infinito de pontos, né? E assim por diante. A gente, na geometria, é capaz de entrar em um acordo e a geometria pede como é que chama? Não, consentimento. Quando você dá o aval, quando você... A aceitação, me foge a palavra, mas enfim, ela pede a aceitação, né, universal, ela exige, né, a aceitação universal das suas verdades. Da mesma maneira, ainda que considere que aquelas de que me sirvo aqui, e vejam, igualam e até mesmo ultrapassam incerteza e evidência, tema central em toda a filosofia moderna, né? Até o Kant, até o começo do século XIX, até o idealismo alemão, tá? Compreendo, todavia, que, mesmo sendo muito claras, elas não podem ser suficientemente entendidas por muitos, tanto por serem também um pouco longas, dependentes umas das outras, quanto principalmente por exigirem um espírito inteiramente livre de todos os preconceitos e que possa facilmente desligar-se do comércio dos sentidos. E, na verdade, não se encontram tantos no mundo que sejam próprios às especulações da metafísica quanto às da geometria. Vejam, a filosofia é uma coisa difícil, nem todo mundo está apto, preparado, pronto para fazer filosofia ou geometria. E, além disso, há ainda essa diferença de que, estando todos prevenidos pela opinião de que na geometria não se deve adiantar nada que não se tenha uma demonstração certa, os que não são inteiramente versados nessa ciência pecam o mais frequentemente aprovando falsas demonstrações para fazer crer que as entendem, do que refutando as verdadeiras. Agora, o que acontece? O mesmo não acontece na filosofia, onde, acreditando cada um que todas as suas proposições são problemáticas, poucos se entregam à pesquisa da verdade. E muitos mesmos, querendo adquirir a reputação de espíritos fortes, se empenham em combater arrogantemente as verdades mais patentes. Eu não vou fazer isso, eu não quero combater nenhuma verdade
da igreja. É isso que o nosso amigo Descartes está dizendo. Bom, e ver. Então, né, considerem aquilo que eu estou dizendo como sendo fundamental também para ajudar na tarefa da religião. Tá? Vejam como o que ele está dizendo é muito mais sutil, né, e interessante do que simplesmente dizer, olha, eu estou certo, vocês estão errados, eu sou filósofo, os filósofos seguem a razão, os teólogos seguem a revelação, a obscuridade medieval e assim por diante, né? Quando a gente pega o Descartes falando lá no começo do discurso do método sobre os medievais, né? Parece que é o absoluto fim do mundo, né? E que eles não prestam para nada e assim por diante. A gente vê que, na verdade, as coisas são muito diferentes, tá? Então, agora, antes de passarmos às meditações, vamos ler o resumo das meditações. Aliás, vamos deixar para outra ocasião, senão os meus vídeos ficam muito longos, vocês não veem. Depois eu faço uma leiturazinha das meditações, do resumo, quando eu for apresentar toda a estrutura das meditações e fazer uma introduçãozinha, ok? Vamos lá, vamos parar agora o recording, stop share. Agora vocês estão me vendo, ok? Esse aqui espero que tenha ficado mais curto.